Olá, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso estudo de geometria e hoje nós vamos aprender uma coisa muito interessante, uma razão muito importante. Lembrando a vocês que razão é uma divisão e razão tem a ver com proporcionalidade, que nós estávamos aprendendo. E agora nós estamos em geometria e essa razão que eu vou mostrar para vocês, ela é mega importante. Tão importante que ela até tem um nome especial. Então, vamos à atividade. Eu vou utilizar hoje 4 circunferências com vocês. Uma circunferência laranja, uma circunferência amarela, uma circunferência azul e uma circunferência vermelha. A razão que eu vou apresentar para vocês é sobre o comprimento dividido pelo diâmetro. Lembrando que comprimento de uma circunferência é o perímetro dela, ou seja, o contorno dela, certo? Então, em todas elas, nós vamos calcular a razão comprimento dividido pelo diâmetro, ok? Eu vou retirar esse papel cuidadosamente daqui e vou mostrar para vocês o primeiro caso. O primeiro caso, eu tenho essa circunferência laranja aqui. Eu passei este barbante em torno dela porque foi a maneira que eu encontrei para poder medir o comprimento dela, certo? Então, usando esse barbante, eu vou agora retirá-lo, tá? Eu vou retirá-lo, ó, está no contorno dela. Eu vou retirar esse barbante e vou medi-lo com uma fita métrica. Então, vamos ver quanto vai dar de comprimento. Então, vou pegar aqui, vou colocar o comprimento aqui e vou medir, ok? Vou mostrar vou mostrar para vocês quanto vai dar isso aqui. Deixa eu, laranja com laranja, não sei se vocês estão enxergando muito bem, tá? Então, vamos lá. Aqui está dando 60, deixa eu esticar aqui. É que não vai aparecer tudo para vocês, tá, gente? 67, quase 68, porque o 68 ele vem aqui, ó. Então, eu vou considerar 67,8, tá bom? Conseguem ver? Ó, o 68 seria aqui, ele tá quase lá. Então, eu vou dizer que essa circunferência de comprimento, ela tem essa medida que eu acabei de mostrar, 67,8. Vou anotar aqui nessa folha, tá? Então, o comprimento é igual, na laranja nós encontramos 67,8. Dividido, e eu vou colocar agora para vocês a medida do diâmetro que eu vou fazer com régua, tá? A medida do diâmetro aqui, ó, considerando aqui que é o centro e diâmetro é de uma extremidade a outra passando pelo centro. Então, eu vou medir aqui o diâmetro que está dando para mim 21,5, ó, 21,5, ok? Então, eu vou voltar àquela folha e vou marcar aqui, diâmetro 21,5. E agora eu vou realizar a divisão disso aqui. Para dividir isso, gente, o que me interessa aqui é mostrar para vocês o resultado. Então, eu vou usar uma calculadora, tá? Só para ser mais rápido. 67,8 dividido por 21,5. Isso aqui deu aproximadamente, não sei se vocês estão enxergando, é um número infinito, deu aproximadamente, então eu vou colocar aqui um igual aproximado, tá? Aproximadamente 3,15. Eu vou considerar as duas primeiras casas. Tudo bem, vamos por 3,34, tá? Ó, 15,34 e ela é infinita. É uma dízima periódica, ou melhor, não periódica, ok? Não periódica é quando não repete, né? Não repetiu o número. Então, vou novamente retirar essa folha e agora eu vou fazer uma outra circunferência, tá? Então, eu vou pegar agora essa circunferência aqui e vou fazer a mesma coisa que eu fiz com aquela, tá? Então, o que que eu fiz? Eu medi o comprimento dela com o barbante, certo? Então, eu vou passar o barbante em torno dessa e vou medir o comprimento. Ok? Vamos encontrar aqui. Ao medir esse comprimento, ó,
Deu esse tamanho aqui. Eu já cortei no tamanho, gente, para facilitar para mim, tá? Porque não é muito fácil movimentar aqui o barbante. Então aqui encostou uma na outra e eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou medir este comprimento. Então eu vou pegar a minha fita métrica aqui e vou colocar aqui no 0 e vou medir. Então peraí, deixa eu mostrar para vocês quanto está dando essa medida aqui. Peraí, deixa eu segurar. Deixa eu segurar aqui, ó. Ó, está dando... Peraí, deixa eu zerar aqui bem. É que vocês não vão enxergar aqui. Tá dando 50, ó. 50 centímetros, certo? Então, aqui marcando no 50. Vocês conseguem ver, gente? Acho que eu tô meio... Peraí, vou segurar mais perto. 50, tá? Então, isso aqui, ó, foi o que deu praticamente... Não vou nem considerar aqui um pouquinho mais, tá? 50. Então, eu vou marcar aqui... Agora, foi a amarela que a gente fez, certo? Então, eu vou marcar. O comprimento dela foi 50 centímetros. Vou colocar 50 apenas, tá? Sabemos que estamos trabalhando com centímetros. 50 centímetros. Agora, eu vou medir o diâmetro. Então, vamos ver o diâmetro. O diâmetro, vou pegar com a régua, que fica mais fácil. Lembrando que diâmetro é de um lado ao outro, passando pelo centro. E o diâmetro dessa circunferência está dando... Não chega a 16, passa de 15, aqui uns 15,8, ó, 15,8. Então, eu vou marcar aqui e vou colocar 15,8 dividido por 15,8. Também vou utilizar a calculadora e aproximadamente quanto nós vamos encontrar? 50 dividido por 15,8. Isso está dando, ó, 3,164556. Vou considerar as 4 primeiras. 3,1645 infinitamente, uma dízima não periódica, tá? Vou retirar novamente e vou agora fazer com uma outra circunferência. Vou pegar agora a circunferência azul. Gente, isso pode ser feito com qualquer circunferência, tá? Depois vocês vão ver o que eu quero mostrar para vocês. Então, eu vou fazer a mesma coisa, o mesmo procedimento. Vou passar o cordão em volta para medir, porque com régua não dá para medir. Aí vocês vão me dizer, por que você não tá medindo com a fita métrica, né? Que ela é flexível. Porque, gente, eu não consigo pegar a fita métrica e colocar aqui em volta, ela não para, não dá certo. Então, eu preferi ir utilizando esse cordão mesmo, tá bom? Então, aqui, ó, ao medir, eu também fecho a circunferência e agora eu vou usar a fita métrica, que é mais fácil, porque tá dando maior do que a régua, né? Vou pegar a fita métrica aqui e vou medir para vocês verem. Aqui coloco no 0 e vou esticando aqui até chegar... Ops, gente... Um pouco atrapalhada, prof, de vocês. Aqui, ó, 38. Ó, aqui, 38, ok? Vou considerar essa medida aqui, ó, 38, certo? Vocês não conseguem enxergar, eu não consigo colocar tudo desde o começo. 38 aqui, ok? Então, eu vou colocar que o comprimento da azul foi 38 dividido, e agora a gente vai fazer o diâmetro. Então, vamos medir o diâmetro aqui. O diâmetro dessa aqui, passando pelo centro, já marquei o centro para facilitar, tá? Aqui, o diâmetro está dando, ó, 12, certo? 0, 12. Então, eu vou considerar que o diâmetro aqui é 12. E vou agora realizar a divisão com a calculadora. 38 dividido por 12, que deu 3,1666, aqui aproximadamente, então também uma dízima, 3,166 infinitamente, ok? Vou mudar e agora vou fazer circunferência vermelha. Então, vamos tirar a azul e vamos testar com uma outra circunferência. E vocês estão percebendo que eu estou diminuindo o tamanho das circunferências? Comecei com a grande, fui diminuindo e agora vou pegar uma pequena. Olhem aqui.
Você pode fazer isso com qualquer circunferência, seja um prato, seja a tampa de uma panela, seja uma pulseira redonda, seja um brinco de argola, qualquer coisa, uma moeda, qualquer coisa, um copo que você pegue, vai dar certo. Eu gostaria que vocês testassem em casa. Então, olha, eu estou medindo aqui, certo? Ó, fiz a medição do comprimento e agora eu vou medir para ver quanto vai dar aqui. Então, vamos ver quanto vai dar. Aqui está dando, eu posso usar até a régua. Vamos lá. Essa aqui vai dar aqui. Ops, escapa, gente. Ó, essa aqui está dando, ó, 20. Vamos considerar 24, ok? Ó, 24, certo? 24, ele foge um pouquinho. 24 centímetros aqui, conseguem ver? 24. Então, eu vou dizer que o comprimento é 24 e vou colocar igual a 24 dividido. E agora, vamos ver o diâmetro dela. Aí, essa eu esqueci de marcar o centro, mas vamos lá, na sorte. O centro, considerar que o centro está mais ou menos aqui, né? Então, isso aqui vai dar 3, vai dar 7, centro dela aqui, 7, olha, gente, 7,6 eu vou considerar, ó, tá? Tá passando um pouquinho aqui, ó. Então, eu vou considerar que o diâmetro está dando 7,6 centímetros, o que é aproximadamente, essa divisão vai nos dar. Então, vamos pegar 24, deixa eu tirar a circunferência daqui, 24 dividido por 7,6. Isso me deu aproximadamente 3,1578 infinitamente, ok? Muito bem. O que eu quero que vocês percebam? Vocês já perceberam? Me digam o que é que vocês perceberam. Me digam como, né, gente? Olha eu, meio doida eu. Bom, seguinte, então vou eu falar o que eu gostaria que vocês tivessem percebido. Vocês perceberam que todas elas deu a parte inteira 3? Todas, 3. A primeira casa aproximada deu 1, certo? As outras deu entre 5, 6, 6, 5. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: isso sempre vai dar aproximadamente 3, considerando a primeira casa, 3,1. Você pode pegar qualquer circunferência, medir o comprimento e dividir pela medida do diâmetro e você vai encontrar aproximadamente 3,1 alguma coisa. Ou 3,2, mesmo que seja assim, o que eu quero que vocês percebam, que sempre vai ser o 3 e um tequinho. O que é o tequinho? 0,1, 0,2, porque o que a gente está usando aqui não são instrumentos precisos. Precisa aquele instrumento que é assim medido milimetricamente. Nós usamos um barbante, né? E usamos uma fita métrica e usamos a régua, mas não são assim medidas assim extremamente perfeitas. Então nós chegamos tudo aproximado. Esse número, ele tem um nome especial. O nome dele chama pi. E o pi, ele é representado por uma letra grega, que é essa letra aqui, ó. 2 colunas e um tio em cima. O pi, ele é um número infinito. Ele já foi calculado com muitas casas após a vírgula, mas ele é uma dízima não periódica, tá? E ele sempre vai ter a aproximação de 3,1415, são as 4 primeiras casas dele, infinitamente. Então, o número pi, ele é muito utilizado para o cálculo de circunferências, porque ele vem de uma circunferência. Sempre o comprimento dividido pelo diâmetro de uma circunferência vai dar 3,1415 se usar instrumentos
milimétricos para medi-lo, certo? Então, ele é muito utilizado. Gente, eu mostrei para vocês com essas circunferências aqui, com vários tamanhos diferentes. Mas você pode pegar qualquer coisa redonda, medir o comprimento e medir o diâmetro, fazer a divisão e sempre você teste na sua casa. Eu acho bem legal, tá? Aí você vai ver que vai dar aproximadamente. Pode dar 3,2, não tem problema, porque nós não estamos usando instrumentos precisos, certo? Agora, eu vou falar para vocês onde que a gente vai usar o pi, tá? Então, vamos continuar aqui. Falando novamente sobre essa razão importante que é o número π, representado pela letra grega, ok? O número π é a razão, ou seja, a divisão, entre o comprimento, que nós vamos chamar de C, de uma circunferência, e seu diâmetro, D, que foi o que eu mostrei para vocês, comprimento dividido pelo diâmetro. Então, π é igual a comprimento dividido pelo diâmetro e sempre dará aproximadamente 3,1415 infinitamente. Então, a partir disso, nós vamos chegar a uma conclusão de uma outra fórmula. Qual é a fórmula que eu quero? Vê se vocês concordam comigo. Vocês concordam que se eu pegar π, que é igual ao comprimento dividido pelo diâmetro, como aqui eu tenho uma razão, eu vou colocar o π sobre 1, que daí eu não altero ele, correto? Se eu multiplicar, aplicando a propriedade fundamental das proporções, π com D e 1 com C, certo? Ou seja, com comprimento. Que fórmula eu vou obter? 1 vezes C, eu vou dizer que C é igual π vezes D, ou D vezes π. D vezes π. E isso aqui, gente, é a fórmula do comprimento de uma circunferência. Quando eu quiser calcular o comprimento de uma circunferência, basta eu fazer o diâmetro vezes o π. Então, se eu sei o diâmetro, eu consigo calcular o comprimento. Porque o π nós vamos usar, geralmente a gente usa as duas casas, tá? Tem alguns exercícios que vão pedir para vocês usa só a primeira casa ou usa as duas primeiras, mas geralmente em matemática a gente arredonda os cálculos usando 3,14, tá bom? Então aqui, comprimento é igual a diâmetro vezes π. Agora, o que o diâmetro é mesmo? Deixa eu pegar aqui uma circunferência, vou pegar a pequenininha vermelhinha aqui. Vocês lembram que o diâmetro é o todo. Como que eu chamo só a metade? Só do centro para a extremidade? Raio, certo? E um raio mais outro raio, um raio mais outro raio, me dá o quê? O diâmetro, certo? Então, é correto eu dizer que o diâmetro é 2 vezes o raio? Correto. Então, se diâmetro é igual a 2R, então eu posso dizer essa fórmula: comprimento da circunferência é igual a 2R vezes π. Concordam? Ou seja, 2 raios ou diâmetro é a mesma coisa. Então eu posso dizer isso, 2R vezes π. Só que, para gravar, a gente faz uma brincadeirinha e diz que comprimento é igual a 2πr. Pierre é o nome de uma pessoa, certo? Então, 2πr. Fica mais fácil para você gravar, certo? O que é comprimento de circunferência, tá, gente? Só serve para circunferência isso aí. E comprimento é a mesma coisa que o perímetro da circunferência, ok? Então, se eu quiser saber o perímetro de uma circunferência, basta eu fazer comprimento é igual a diâmetro vezes π ou comprimento igual a 2πr, ok? Tudo multiplicando, que é 2 vezes π vezes r. Vou mostrar para vocês aqui um exemplo de um cálculo. Então, aqui, ó. Assim, podemos determinar o valor de medidas circulares sabendo apenas a medida do diâmetro ou do raio, certo?
Igor, você me ajuda nessa? Vamos lá. Igor se exercita correndo numa pista de atletismo, que tem a forma circular, cujo diâmetro mede 80 metros. Eu sei que o diâmetro da pista mede 80 metros e sei que a pista de atletismo que ele percorre tem uma forma circular. E a minha pergunta, quantos metros ele percorre ao dar uma volta completa nessa pista? Uma volta completa? Faz de conta que a pista que ele percorre é essa daqui, certo? Eu quero saber uma volta completa. Quanto dá? O que nós vamos fazer então? Então, a primeira coisa que a gente pode fazer aqui é, se você quiser entender melhor, você pode pegar o seu compasso apenas para ilustrar, não há necessidade, tá, gente? Faz a pista, embora eu tenha colocado ela ali. Perdi aqui agora o meu raio. Vamos lá. Faz uma pista circular, tá? Se você quiser, não é obrigatório. Coloca aqui o diâmetro, que está dizendo que é 80 metros, então eu vou passar pelo centro, né? Aqui. O diâmetro é igual a 80 metros. E eu vou aplicar a fórmula. Como tem o diâmetro, eu vou usar essa aqui, ó, que já tá comprimento igual a diâmetro vezes π. Se eu tiver raio, eu uso essa. Então, eu posso usar essa fórmula ou eu posso usar esta. Como neste probleminha eu tenho o diâmetro, eu vou usar essa aqui, que é a mesma coisa. Comprimento é igual a diâmetro vezes o π. Comprimento é igual a diâmetro, 80 metros, vezes o π. Π é quanto, gente? Vamos usar sempre duas casas, tá? Ou, se o problema pedir menos, deve ser usar menos. 3,14. Comprimento é igual. Agora, fazer este cálculo, 3, eu vou pôr 314, né, para facilitar meu cálculo, vezes 8, e não esquece que depois tem que acrescentar o zero. 4 vezes 8, 32. 1 vezes 8, 8. 8 mais 3, 11, sobe 1. 3 vezes 8, 24, mais 1, 25. E agora o zero, né, do 80 que eu não tinha colocado, e duas casas após a vírgula. Então, 1, 2, vírgula. Isso aqui me deu 251,20. Lembram que eu posso desconsiderar o último zero? Então, eu posso dizer que aqui a pista tem 251,2 metros, ou seja, essa pista que ele está percorrendo, uma volta nela dá 251,2 metros. Então, isso aqui, uma volta completa nessa pista, ok? Então, essa é a resposta dessa questão. Entenderam? E eu conhecia apenas o perímetro. Aliás, o perímetro não, o diâmetro, perdão. O diâmetro e encontrei o perímetro, que é a mesma coisa que o comprimento, certo? Porque o que é perímetro? É contorno. E o que o comprimento é? É o entorno do círculo, ok? Circunferência. Vamos lá. Agora eu vou chamar o Edu para me ajudar nessa. Bora lá, Edu. Eduardo precisa comprar um reparo para fazer o acabamento do tampo da sua mesa, que é circular. Gente, reparo é isso aqui, ó, que vai em torno do tampo. Tampo seria a mesa propriamente dita, né? A gente considera as pernas, tudo. Então, o tampo é isso. E o acabamento que ele vai fazer, esse acabamento em torno de, tá? Ele precisa comprar um reparo para fazer o acabamento do tampo da sua mesa, que é circular. Porém, ele não dispõe de um instrumento de medida que não seja uma régua rígida, ó. Ele não consegue fazer o entorno da mesa. Assim, usou a régua e mediu o raio da mesa. Com a régua, ele conseguiu medir o raio da mesa. Que é, o que é o raio? Do centro até a extremidade. Isso aqui é o raio. Cuja medida é de 60 centímetros. Ou seja, ele determinou, quando ele mediu, que aqui o raio da mesa tinha 60 centímetros. Quantos metros de acabamento ele deve comprar? Então, vamos lá? Primeira coisa, gente, se o que eu quero é o entorno, então eu vou usar a fórmula de comprimento de uma circunferência.
A fórmula de comprimento, vou colocar aqui, é igual a diâmetro vezes o π. Mas eu não tenho diâmetro. Vocês lembram da segunda fórmula? Comprimento é igual a... o quê? O que é o diâmetro? É 2 vezes o raio. Então, 2πr. Lembra o πr? Então, 2πr. Então, eu vou usar essa segunda fórmula, ok? Então, nós vamos colocar ela aqui. Comprimento é igual a 2 vezes o π vezes o raio. Comprimento é igual a 2 vezes... quanto que é o π? 3,14. Lembra? Esse número, gente, tem que memorizar. Ele é um número especial. Falou em π, tem que estar na sua cabeça 3,14. Tá? Isso considerando só as duas primeiras casas, porque ele é infinito. Tem até concurso para ver quem consegue encontrar mais casas do π. 3,14 vezes o raio, que no nosso caso, ó, o raio da mesa é 60 centímetros. Ok? Então, nós vamos fazer aqui. Para facilitar, vou fazer 2 vezes 3,14, que é o dobro de 3,14, é 6,28 vezes 60 centímetros. E agora, vou fazer 628 vezes 6, 628 vezes 6. 6 vezes 8, 48. 2 vezes 6, 12. 12 mais 4, 16. 6 vezes 6, 36, mais 1, 37. Ok? Só que não esquece que era 60, então vou acrescentar um zero. E não esquece que tem duas casas após a vírgula. Então aqui, vírgula, certo? 376,80. Lembrando que 80 não precisa, certo? Então deixamos o 8. Então o comprimento dessa circunferência é 376,8 centímetros, correto? Ele quer em metros. Gente, nós sabemos que um metro tem 100 centímetros. Se nós temos 376,8 centímetros, nós temos o quê? 3,768 metros. Ou ainda nós podemos pegar, lembram? Metro, decímetro, centímetro e milímetro. O que a gente está? Em centímetro. A gente quer ir para metro. Então, duas casas. 376,8, coloca a flecha para a esquerda e conta duas casas após a vírgula. 1, 2, põe a vírgula, corta a vírgula anterior. 3,768 metros. Que dá a mesma coisa que eu expliquei aqui, ok? Então, isso é a quantidade de metros que ele vai utilizar para colocar em torno da mesa. Acredito, né, que ele não vai conseguir comprar 3,7, ele até pode, dependendo do acabamento. Ele vai ter que comprar no mínimo 3,8, certo, gente? Daí ele faz os arremates lá bonitinho. Sempre é bom comprar um pouquinho mais, tá, Du? Então, gente, essa é a medida do acabamento deve ser de 3,768, o que é aproximadamente 3,8 metros de material, né? O material para o acabamento, ok? Que ele deve comprar. Certo, gente? Compreenderam? Então, com o raio ou com o diâmetro, nós conseguimos calcular o comprimento de uma circunferência. Assim como, se eu souber o comprimento, eu consigo calcular o diâmetro, porque é só isolar o D, ou isolar o R se a gente usar o πr, 2πr, ok? Então, gente, espero que vocês tenham compreendido. Agora façam as atividades com atenção, baseados nesses exemplos que eu passei para vocês. Tchau, tchau, até a próxima aula. Não esqueçam de copiar os exemplos.